no Deus do sobrenatural, e que não seja apenas de palavras, mas que verdadeiramente, com nossas ações, com os nossos pensamentos, que comandam tantas das nossas emoções e ações, possamos demonstrar aquele em quem cremos, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Vamos orar antes de começar. Pai amado, nós consagramos este momento a Ti aqui. Nós nos colocamos diante do Senhor, na Tua dependência, Senhor, porque dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, assim está escrito. E nós sabemos disso. E nós reafirmamos a nossa dependência do Senhor. Nós reafirmamos também a nossa confiança no Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos aprender de Ti. Vem nos ensinar, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a falar, o Senhor a nos ensinar, o Senhor a nos ministrar, para que possamos ser preparados de fato para fazer parte desse grande exército que o Senhor tem levantado nestes últimos tempos, para que sejamos agentes do reino do Senhor, proclamando e manifestando o Teu reino, e em nome de Jesus, sendo vitoriosos nas batalhas que travamos e travaremos, porque Tu estás conosco, e por isso nós não precisamos temer. Tu és o Deus do sobrenatural e vitorioso, como nós cantamos. Vem guardar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que as mentes sejam seladas neste lugar, sejam guardadas, cativas a Ti, e que nada do que for semeado aqui seja roubado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso treinamento. A teacher é outra, mas a palavra é a mesma. E vamos fazer então um resuminho do que a gente viu até agora, né? Vamos ver um resumo das lições anteriores. Primeira coisa foi: há uma guerra. A grande coisa, a grande questão que a gente tem falado é que existe uma guerra. E ela existe antes da criação do homem, antes da criação das coisas. Então, já existia essa guerra travada quando Satanás se levanta contra o próprio rei, o próprio Deus, o seu Criador, e tenta usurpar o lugar que lhe pertence. Então, ele tenta usurpar o lugar de Deus, mas nessa guerra, então, que já começou há muito tempo, nós temos, então, temos um adversário, mas o Senhor já começou a agir. Mesmo naquela situação. Nós vimos que Satanás, junto com 1/3 dos anjos, foi jogado na terra, saiu do céu. Já foi o começo da destruição dele. Ele já foi afastado, mas aí ele vem para cá e a gente tem, então, um adversário, que é o diabo. E quem é o diabo? Nas aulas anteriores, acho que na segunda aula, então, Edi abordou sobre quem é o diabo, né? Quem é esse nosso adversário? E também como ele atua. Então, vimos, por exemplo, que ele tenta, que ele influencia, que ele rouba, que ele destrói. E vimos, por último, inclusive, por exemplo, que ele vai tentar nos devorar. Essa é a tentativa dele. Ele não pode ir contra o próprio Deus, porque contra ele já perdeu. Então, ele intenta contra a criação do nosso Deus. E vai de encontro à primazia da criação, que somos nós. E então, ele vai contra
o homem. Então, nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, como vimos na aula anterior. Também vimos que Jesus, ele já começou e já enfrentou esse adversário. E a gente já viu, por exemplo, que Jesus, ele já exerceu autoridade contra o inimigo, ele já venceu a tentação contra o inimigo. Jesus, como homem, já esteve aqui. E aí, na aula anterior, que foi meio que um emendado, né? Mas nós falamos sobre o quê? O Deus que enviou seu Filho, Jesus. Jesus veio ao mundo, Jesus já enfrentou esse inimigo, já em vida, enquanto homem aqui na terra, já enfrentou Satanás, já venceu as tentações, já resistiu a Satanás, já exerceu autoridade sobre ele. E aí nós vimos também que aí Jesus vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E falamos sobre esse envio, que seria a igreja, e nós como corpo, né? Então, fomos para essa parte e atuamos como corpo de Deus. Mas vamos hoje dar uma retrocedida aí, vamos voltar a falar de Jesus, certo? Então, vamos falar aí de Jesus e da atuação de Jesus. Então, nessa guerra que existe, e ela é real, e quer queira ou quer não, você esteja atento ou não, você está em guerra. E você tem um inimigo que é Satanás, e ele é astuto. Nós vimos isso, ele é astuto. E ele está vigiando e atento para achar uma brechinha para devorar-nos, para nos destruir. Mas Deus também atuou desde a fundação da terra, atua e segue atuando nesta guerra. O nosso Deus, ele continua, ele atuou então no início, então contra Lúcifer, e a gente viu alguns textos, como por exemplo Isaías 14, ele atuou contra Lúcifer, e ele exerceu autoridade, expulsou Lúcifer de onde ele estava, do local, da posição que ele exercia. Ele seguiu, então, também atuando na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Jesus vem ao mundo para continuar, para cumprir essa missão. Então, nessa guerra que Deus atua e sempre atuou, qual é a grande estratégia, ou a carta na manga, a arma secreta, sabe? O jogo estratégico, a estratagema de Deus é enviar Jesus Cristo. Esta é a grande estratégia de Deus, o envio de Jesus Cristo. E quando Deus envia Jesus, o sacrifício de Jesus nos garantiu a vitória e destruiu as obras do diabo. Essa é a grande verdade. Porque o envio de Jesus Cristo, ele nos garantiu, por causa do sacrifício que ele fez naquela cruz, nos garantiu a vitória e destruiu as obras do diabo. E a gente vai, então, falar sobre esse sacrifício e sobre essa obra de Jesus. Ele veio ao mundo como homem, e sofreu como homem, e viveu como homem, e foi tentado como homem, e venceu o pecado como homem, mas a grande questão é que ele ia atuar
realizando uma missão que só ele poderia realizar. A sua obra de redenção. Coloca aí para mim. Só que, quanto à obra de redenção, a gente vai ver que Jesus já havia sido anunciado no Éden. Então, a redenção ela não se inicia, na realidade, quando Jesus está aqui na Terra. Ela se inicia muito antes. Na realidade, a Bíblia fala em Apocalipse que na plenitude dos tempos e antes da fundação da terra, o Cordeiro já havia sido morto. E aí, Jesus já havia sido anunciado no Éden. Como seria esse anúncio? É o que a gente chama de proto-evangelho. Lá em Gênesis 3,15 está escrito assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uau! Isso daqui foi assim que Adão e Eva pecaram. A decisão, na realidade, já tinha sido tomada, porque o nosso Deus, que é eterno, ele não atua baseado nesse nosso tempo cronológico, mas num tempo que é um tempo kairos, que é o tempo de Deus. Então, na realidade, isso já tinha sido feito, já tinha sido decidido, mas naquele momento foi já anunciado. Já na hora que o homem peca, que o homem cai, já foi anunciado. Porém, inimizade entre você e a mulher. É Deus falando com a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, falando aqui de Jesus Cristo, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, então, já estava sendo anunciado. Além disso, se a gente olhar para as Escrituras, quando Jesus estava encarnado, ele também anunciava a derrota de Satanás. E Satanás sabia. A gente vai ver uma passagem aí que vai dizer assim. Coloca aí Marcos 1, 24. Jesus, então, ele tinha acabado de chamar os primeiros discípulos. E aí, logo depois, ele vai para Cafarnaum com eles. Fica lá. Chega no dia do sábado, vai para a sinagoga, vai ensinar. Eles olham e dizem: meu Deus, você ensina diferente, é como quem tem autoridade. E logo depois disso, tem um homem possesso de um espírito imundo, a Bíblia fala. E ele grita: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Aqui era um homem que estava possesso de um espírito imundo, e o espírito imundo falava através do homem, dizendo: que queres conosco, Jesus? Você veio para nos destruir? Porque a gente está sabendo já que você está vindo para nos destruir. A gente já sabe quem você é. Você é o Santo de Deus. Aqui, a gente vê, e vai ver em outras passagens, por exemplo, os demônios se prostrando, usando, por exemplo, a mesma palavra de adoração, com o sentido de prostração, que usamos para nós mesmos, como falamos que adoramos a Deus, porque os espíritos imundos, eles reconheciam o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, sabiam quem Jesus era, e já sabiam que por causa dele ali, estava mais uma vez anunciada a derrota de Satanás e dos demônios.
Uma outra coisa é que lá em Apocalipse, a gente vai ver anunciado também a derrota, mas agora a derrota eterna de Satanás. A gente vai ter então o anúncio da derrota eterna de Satanás. Ele foi anunciado antes, ele foi anunciado, na verdade, também assim que o homem peca. Enquanto Jesus estava aqui, havia o anúncio, mais uma vez, de que Satanás estaria derrotado. E aí, em Apocalipse, João, na sua visão, no tempo que ele está lá, ele vê o diabo. A palavra vai dizer assim, Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Aleluia! Essa é uma coisa de esperança, de regozijo. E muitas vezes a gente está, então, na guerra e na batalha e pensando em quem é o diabo, apenas nisso, quem é Satanás, o poder que ele tem, mas, na realidade, nessa guerra já tem um anúncio, tem um vencedor, o nosso Deus, que nós cantamos que é vitorioso. E nós fomos feitos mais que vencedores com Ele. Então, nessa guerra, a gente não precisa temer. A gente não precisa ficar com medo, ficar amedrontado, ou ficar em dúvida se a gente vai ganhar ou vai perder. Meu irmão, pode ser que tenha uma situação que não seja da maneira como você pensa. E aquilo que você pensava ser vitória não é daquele jeito que vai acontecer. Mas tenha certeza, nesta guerra já temos um vencedor. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem estiver com Ele é vencedor também. Então, se você é filho de Deus, se foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, regozije-se, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E não precisa ficar com medo, e não precisa ficar amedrontado. Nós já somos mais que vencedores. No entanto, o diabo, nós vimos, ele é tentador por natureza. Ele é enganador. Ele é mentiroso. A gente viu, ele tentou o próprio Jesus. Quando Jesus estava aqui, ele tentou pegar a palavra do próprio Deus e dar uma misturadinha, colocar de uma forma inapropriada para fazer o próprio Jesus cair. Tentou as artimanhas que ele tenta conosco. Ah, fama, poder, vou te dar. Mas Jesus não caiu. Jesus estava atento, sóbrio e vigilante. Jesus sabia quem ele era, o que ele tinha vindo fazer aqui. Quem era o seu pai. Mas o inimigo que tentou Jesus, que sabe que ele é perdedor, que a derrota dele já está decretada, vai continuar tentando, vai continuar enganando, vai continuar influenciando, vai continuar mentindo para aqueles que agora foram feitos filhos de Deus, que somos eu e você. A questão é, nós vamos andar com o mesmo entendimento de Jesus? Sabendo quem nós somos? E o que Jesus fez em nosso favor? Ou vamos andar amedrontados, pensando no poder que Satanás tem? No entanto, não é brincadeira. Aqui vamos fazer um arremate, então, para a gente entender toda essa questão. Deixa
deixa aí, certo? Vai passando, não tira daí não. Então, a primeira coisa é, nessa guerra, a gente viu que um adversário se levantou, Satanás se levanta, ele vai em guerra, se põe em guerra contra o próprio Deus. No entanto, contra esse Deus, pode passar, ele não tem poder. Então, ele vai contra o homem. E ele vai agir tentando o homem, enganando o homem, manipulando o homem. E aí o homem, Adão e Eva, terminam cedendo à tentação e caindo. E aí a gente tem a queda do homem. Agora o homem caiu. E agora? Acabou, não tem o que fazer mais? Não. Eu tenho uma saída, Deus diz. Eu tenho uma saída. Apesar do homem ter pecado, mas eu vou enviar o meu filho, Jesus. E o meu filho vai como homem. Filho de uma mulher, Maria, que recebe a semente do Espírito Santo de maneira miraculosa, mas ele nasce, bebezinho, todos os passos que eu e você passamos. E ele é tentado como homem, mas ele vence. Vence todas as coisas. E por último, que é a grande vitória, é a vitória da cruz. A vitória da cruz. E é esta vitória. E é isso que foi feito na cruz. O sacrifício de Jesus naquela cruz, que tem o poder de fazer com que todas as coisas possam retornar ao plano original. No treinamento sobre você tem uma missão, né? Então a gente falou sobre isso. É a missão de Deus, que Ele entrega ao seu Filho. E Ele vem para cumprir essa missão. E Ele cumpre cabalmente essa missão. E é ali na cruz. Então, gente, mais uma vez, uma coisa precisa ficar muito clara. Nesta guerra, Deus está conosco para nos dar vitória, porque a partir do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós já fomos feitos mais que vencedores nele. Amém? E aí, é dito lá em Gálatas 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou a plenitude do tempo. Diga comigo, plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Diga, debaixo da lei. A fim de redimir. Então, Jesus veio para redimir os que estavam sob a lei. Que lei? Como assim? Que lei? A gente está falando de quê aqui? Existia uma lei. Deus tinha entregue uma lei para o povo. Dá para ver aí? Deus tinha entregue uma lei. Existia uma lei estabelecida, a lei mosaica. E essa lei, ela precisava ser seguida, ela precisava ser obedecida. E aí, a palavra lá em Romanos 6, 23, Paulo vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existia uma lei, ela precisava ser obedecida. Se ela não fosse obedecida,
isso significava errar o alvo, isso significava desagradar a Deus, isso significava fazer coisas contrárias aos princípios do Senhor, aquilo que Ele tinha determinado, porque Ele é o rei e Ele é soberano, e quem determinou todas as coisas foi Ele. E aí o que acontece? Existia então um salário, um pagamento pelo pecado. O pagamento pelo pecado era a morte. Então, os que estavam debaixo da lei iam receber a morte como pagamento. Esse era o pagamento. Em outro texto, Paulo também vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Ao que ele diz, então, pelo pecado, a morte. O pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. Certo? E por causa do pecado, a morte veio. De que morte está falando? Na verdade, tem duas mortes aí. Na verdade, o homem não morria. A gente vê isso na palavra de Deus. Por isso que depois, quando tiverem novos céus e nova terra, a gente não terá mais morte. Mas, no entanto, aqui a gente tem uma morte, sim, uma limitação da vida, o próprio corpo. Mas aqui, em especial, se fala de uma morte que é uma morte eterna, de separação eterna, uma morte espiritual. Uma separação eterna do Deus Criador de todas as coisas. Era dessa morte. Mas Jesus, na plenitude dos tempos, veio para redimir a mim, redimir a você, redimir a nós todos que estávamos sob a lei. E se desobedecêssemos essa lei, nós receberíamos como pagamento, como recompensa por esse pecado e desobediência, a morte. E aí, então, a gente tem Jesus vindo na plenitude dos tempos. Esse termo plenitude, não sei se dá para ver, é no grego, pleroma, tá? E aí tem alguns sentidos, mas em especial tem aquilo que é preenchido, aquilo que enche, ou com o qual algo é preenchido, mas em especial, ainda mais quando atrelada a palavra tempo, ela vai dar uma conotação de consumação, de plenitude, de abundância, de cumprimento, de realização. Então, realização. E aí, nesse texto, então, a gente vai ter um entendimento que, na plenitude dos tempos, Jesus foi enviado, filho de mulher, para redimir, e vai ser, então, no momento certo, num tempo oportuno, predeterminado pelo Pai em seu plano eterno. Jesus Cristo, ele entra no cenário da história humana para nos redimir. E essa é a grande estratégia e a grande vitória que nós temos contra o nosso adversário. Porque nós temos um Senhor Salvador que entrou na nossa história. O Kairos se acoplou lá com o Cronos. No tempo eterno, isso já tinha acontecido. Mas então tem um tempo oportuno na nossa cronologia que Jesus vem à Terra. Que Ele vem e realiza a obra que seria necessária ser realizada para que nós pudéssemos ser redimidos. Redimidos. E o que é isso, então, redimidos? Nós antes éramos escravos do pecado, né? Tem um outro texto, então, lá em Efésios 1, de 7 a 10, que vai dizer assim: nele, em Jesus, temos a redenção
por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E esse texto aqui, neste texto aqui, essa plenitude dos tempos é no tempo eterno de Deus, no tempo kairós de Deus, nessa plenitude. Então, nós temos a redenção. Se vocês notaram, na imagem que eu coloquei ali, né? Quando a gente fala em redenção, a gente fala de um... Não sei se dá para ver. Tem um saquinho aí com umas moedas. Porque quando a gente fala em redenção, a gente pensa, a gente era escravo do pecado. Como escravos do pecado, nós não éramos donos de nós mesmos. Precisávamos de um resgatador, de um redentor, alguém que pagasse o preço para nos resgatar e nos fazer livres, nos libertar. Isso foi o que Jesus fez. Mas para entender melhor toda essa questão da redenção, vamos relembrar um pouquinho. Uma coisa que foi visto lá no discipulado fundamental. Quem não fez o discipulado fundamental? 1, 2, 3, pouquinho. Mas algumas pessoas aí. Algumas pessoas aí. A Raíssa fica logo atenta. Como é? Então, algumas pessoas não fizeram aí o discipulado fundamental, né? Mas isso é fundamental para a gente entender. O que é que Jesus, através do sacrifício na cruz, então, Ele conquistou para nós? O que Ele conquistou para nós? Então, a salvação, como a gente vê, é um ato de 4 efeitos. Então, o primeiro aí... Justificação. O segundo... redenção. O terceiro... regeneração. E o quarto, adoção. A gente não vai falar hoje sobre regeneração e adoção, a gente vai falar sobre justificação e redenção, tá? Então, bora lá. Quem é que lembra o que é lá a justificação? Alguém lembra? O que seria a justificação? Quem lembra? Não vale, Raíssa. Oi? Fomos feitos justiça de Deus, fomos justificados. E aí, o que isso significa? Na obra da cruz, pensando na obra da cruz, o que Jesus fez por nós. Ok, o que significa ser justificado, então? Tem um sangue derramado, tem um pagamento de uma dívida, culpa e pena. Foi, Vitinha, foi? Já tem aí um negocinho mais apuradinho. Então, quando a gente fala em justificação, normalmente a gente divide em 2 coisas, né? A gente vai dizer um combo aí. A justificação, fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Jesus, então, nos torna justos, fomos feitos justiça de Deus, como Carol colocou, ok, né? Mas aí tem 2 coisas, então, que entram aí nessa justificação. A primeira é expiação. E a expiação tem a ver lá com a culpa, né? Então, expiação. Jesus, então, assume a culpa pelo pecado.
gente, lembrar o bode expiatório. E a gente fala isso, está lá na Bíblia, mas a gente é uma coisa corriqueira do nosso dia a dia. Será que é hoje? É ainda? Não sei, na minha época. Na minha época era. Será que hoje é? Mas o bode expiatório. Você é culpado, tem o culpado, mas na realidade, normalmente, quando a gente fala tem um bode expiatório, tem a ver com alguém vai assumir a culpa que não é dele. É um bode expiatório. Então, tem a ver com expiação. Tem a ver com esse assumir a dívida, né? Assumir essa culpa. Então, o que Jesus faz? Ele diz assim, foi ele que fez, foi Carol que fez, foi Raíssa que pecou, foi Gustavo que pecou, mas quem vai pagar sou eu. Sou eu que vou assumir, sou eu. Ele, tira eles da história, eu vou no lugar, sou eu que estou assumindo. Eu vou me identificar, inclusive, como eles. Quando a gente vê no Antigo Testamento, eles pegavam um bode, ou pegavam um carneiro, e eles, então, eles impunham as mãos sobre eles, como numa transferência da culpa. E depois, então, liberavam esse bode aí. Era uma transferência da culpa. Então, a primeira coisa é a expiação. Então, Jesus vai assumir a culpa pelo pecado. E a outra coisa é propiciação. Quando a gente fala em propiciação, Vitinho também falou, tem a ver com a pena ou a penalidade. Então, tem a ver com Jesus assumindo a penalidade. E qual era a pena? Morte. Mas Jesus diz, eu vou morrer no lugar dele. Eu assumo, tá certo? Eu assumo o lugar dele e também vou pagar pela pena, que é a pena de morte. Então, Jesus vai e faz isso em nosso lugar. Quando a gente fala em propiciação, tem a ver com tornar propício, tornar favorável. Então, o que Jesus faz por nós, nos faz ou nos torna favoráveis novamente ao nosso Deus. Porque Ele cumpre aquilo que era necessário para que nós possamos, então, novamente acessar este lugar de estar em comunhão com Deus. Ele nos justifica, Ele assume o nosso lugar, a nossa culpa e a pena. E aí tem uma outra coisa. Eu botei aqui, expiação, um texto. Então, nesse texto de Isaías 53, vai ficar bem claro, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí a gente ainda tem... Não está pegando aqui, né? Um outro aí, que vai falar que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, quando Jesus paga a dívida, a pena lá, a penalidade de morte, Ele cumpre um sacrifício que é por todos nós e por todo o mundo. Cristo morreu para que todos os que nele creem possam ser salvos e resgatados e redimidos por ele. Amém? Nisso nós cremos. A outra coisa aí é a redenção. Nesse a gente vai se deter um pouco mais. A gente vai falar então da redenção. Quando a gente fala de redenção, né? Era o que o texto estava falando, que na plenitude dos tempos, então, nós tivemos a redenção pelo sangue que foi pago. Então, quando a gente fala em redenção, a gente pensa num resgate. A gente vai pensar que nós éramos escravos, e escravos do pecado. Nós vivíamos escravizados, sim ou não?
Nós vivíamos no império das trevas. E aí existia, por causa do nosso pecado, do nosso próprio pecado, nós tínhamos que pagar um preço que tinha a ver com morte. Mas a Bíblia vai falar que tem um pagamento específico que é necessário para pagar a dívida. Tem a ver com a morte, mas é um preço que é preço de sangue. Quando a gente fala na redenção, tem a ver com pagar essa dívida, que não foram as 30 pratas lá de Judas. Tem a ver com um pagamento que é pagamento de sangue. Então, é pagar uma dívida que foi previamente estabelecida para que houvesse, então, a libertação, certo? De alguém que estivesse em algum tipo de escravidão. No nosso caso, nós éramos escravos do pecado. Então, pela redenção, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nós temos a redenção, que é o pagamento da dívida, com um preço previamente estabelecido, que é um preço de sangue, para que nós possamos ser livres do império das trevas, livres de Satanás e livres do pecado. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, o que Jesus fez naquela cruz, meu amigo, é para que eu e você possamos ter vida, vida em abundância, mas é uma vida que é de estar livre do pecado. Deus nos libertou, Jesus com o sacrifício, Ele nos libertou do pecado. Para que a gente não possa mais dar a desculpa de eu não tenho o que fazer, porque eu peco, porque eu sou humano, porque é assim mesmo. Porque Jesus já pagou essa dívida, já pagou esse preço, e já com isso, Ele já nos libertou, e Ele continua nos libertando, e Ele nos libertará totalmente na sua vinda. Amém? Aí a palavra vai dizer assim, lá em Hebreus 9:22, fica claro qual é o preço que era necessário para livrar, para libertar o cativo. Então, lá vai dizer assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Isso é na NVI. Aí põe aí a outra, porque eu gosto dessa, da Ara, porque ela vai dizer assim, sem derramamento de sangue não há remissão. E essa palavra de remissão tem o mesmo sentido de redenção. Então, não tem como remir ou redimir o pecado sem derramamento de sangue. Só que não vai ser eu ou você que vai morrer e precisar usar o nosso sangue, porque isso também não seria suficiente. Precisa ser um Deus, um cordeiro que era puro e imaculado e sem pecado, morrer no meu e no seu lugar, para que com isso, com esta dívida, então com o preço deste sangue, eu e você possamos ser livres e libertos do pecado. Amém? Então, o sangue de Jesus foi derramado para a redenção. É para a redenção do meu e do seu pecado. É esse sangue que é poderoso. Mas aqui eu queria parar um pouquinho para a gente entender uma coisa. Qual a grande questão dessa aula? A gente pensar na redenção e no sacrifício de Jesus naquela cruz, que através do sangue de Jesus, que era o preço necessário para pagar, para que os escravos pudessem ser libertos, foi o preço do que Ele fez que nos deu
tudo aquilo que nós vamos ver aqui. No entanto, às vezes, e o que tem chegado para a gente, é que muitas vezes há um certo misticismo no nosso meio gospel. Aí a gente quer ir para a guerra. Vou guerrear. Aí eu oro, aí digo assim, Jesus, em nome de Jesus, passa o sangue de Cristo na minha vida, sobre mim, fazendo separação entre mim e o maligno, em todas as coisas, tudo que leva o meu nome, amém, amém, vai lá. Mas está em pecado. Adianta? Adianta eu estar falando do sangue, orar e dizer assim, pedindo sangue. De repente, se tivesse o sanguezinho, eu até passava para ficar mais concreto o negócio. Porque é o sangue, então é a mística do sangue. Então eu peço sangue para passar em mim, nos umbrais da minha porta, na minha casa, meu ministério, minha família, protegendo todas as coisas. Mas eu não me lembrei que o sangue e o poder do sangue tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz para o pecado. Tem a ver com o pecado. O sacrifício de Jesus naquela cruz tem a ver com o pecado que entrou no mundo, o homem agora caído, sujo pelo pecado, completamente contaminado. A gente viu, né? Existe um pecado original e que ele atingiu todas as áreas do ser humano. O homem por completo, de maneira extensiva, quer dizer, todas as áreas, mas não necessariamente de maneira intensiva, porque a gente vai ver que há níveis de pecado diferentes. Então, mesmo tendo atingido todo o ser humano, mas você vai ver uns que vão adentrar mais em áreas de pecado do que outros, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito. E nós que estávamos no lamaçal do pecado, a gente não tinha como sair desse lugar. A gente não tinha o que fazer para salvar-se. A gente precisava de um Salvador. Mas tem a ver com o pecado. Aí Jesus vem, sacrifica-se na cruz, faz a obra completa e perfeita, para que eu e você possamos ser limpos, purificados, salvos, libertos de quem? Do pecado. Lembra, a gente era escravo do pecado. Aí o sacrifício de Jesus é para que a gente seja liberto do pecado. Tem da morte também? Sim, mas também do pecado. Aí a gente vive a vida de pecado, não usufruindo do poder da obra do sangue de Jesus. E na hora da guerra, quer dizer assim, passo o sangue aqui. Meu irmão, isso é misticismo. Isso não adianta. É como se você fosse entrar com uma petição e precisasse da assinatura do advogado, mas você vai mandar a petição sem a assinatura. E esse pedido não vai ser aceito. Ele vai voltar. Não tem efeito. Precisa do sangue de Jesus, mas para purificar o meu pecado. E como é que eu vou, então, viver essa vida livre de pecado? Tem coisas que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa confessar. Precisa confessar. Mas para confessar o pecado, eu preciso primeiro fazer o quê? Se arrepender. E primeiro, antes de se arrepender, eu preciso, inclusive, reconhecer
Eu preciso saber que eu estou em pecado. E uma coisa está escrito na palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer o meu Deus para saber o que é pecado e o que não é pecado. Aí eu conheço, eu sei que é pecado. Aí eu vou e me arrependo. E confesso em arrependimento o meu pecado. Quando eu faço isso e peço perdão pelos meus pecados, a Bíblia diz assim lá em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí sim, isso sim, nessa hora, quer dizer que eu não posso dizer? Posso dizer, eu me aproprio do sangue de Cristo, mas depois que eu confesso o meu pecado, não andando em pecado. E aí a gente tem que lembrar e entender, e a gente fala tanto isso aqui. Não é uma vez. Ah, mas eu já confessei Jesus, então eu já pedi perdão pelos meus pecados todos. Da vida pregressa e da vida para frente, para tudo. E já valeu. Não! Quando a gente vê, quando Jesus está lavando os pés, ele vai lavar os pés dos discípulos. Aí a gente vê aquela história de Pedro lá, né? Não, Jesus, não lava não. Eu que vou lavar os teus. Como assim vai lavar os meus? Você é meu mestre? Não vou deixar. Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí diz, então, pelo amor de Deus, vem aqui, Jesus, lava tudo logo. Lava tudo. Lava, sabe aquele balde de água que Edi gosta de dar de vez em quando, né, Carla? Então, um balde de água aí. Não, Pedro, peraí, calma. Você já foi lavado. Não precisa todo agora, mas precisa dos pés. Então, a gente entende que quando a gente reconhece Jesus, a gente tem um lavar regenerador, um lavar purificador, lavando esse sangue, confessando lá os nossos pecados, mas a gente faz tanto, a gente fala tanto, que a gente precisa confessar, nomeando os pecados. E a gente sabe, João também vai dizer, aí em 1 João diz, olha, se você diz que não tem pecado, é mentiroso. A gente tem visto até nos domingos aí. É mentiroso. Agora, se você pecar, você confessa e você tem um advogado, que é Jesus. A grande questão é que, se e quando, na realidade, eu pecar, eu preciso estar atento, ligado, reconhecer, me arrepender, confessar, pedir perdão, aí sim eu posso me apropriar do sangue. Mas é esse sangue, é da obra que Jesus fez, é esse sangue que é poderoso. Não é uma arma de guerra que eu vou usar na hora da guerra. É a mesma coisa da armadura. Não adianta dizer, eu vou vestir a armadura, mas eu ando em mentira. Não adianta. Eu ando cheio de pecado. Não adianta. A minha mente não é renovada. A mesma coisa não adianta para o sangue. E tem chegado algumas coisas sobre isso. E esse é o grande alerta. Não podemos entrar nesse misticismo gospel. Não podemos. Precisamos ser uma igreja que se move, sim, livremente no Espírito Santo, mas precisamos ser um povo que entende a palavra do Senhor. E que entende e se aprofunda. E não é como bobo. E que vão dizer qualquer coisa e você vai seguir na louca. Não, porque você vai saber a palavra e vai saber dizer como os bereanos, espera aí, vou olhar aqui as escrituras. Isso não está adequado, não. Isso não tem nada a ver. E eu não vou me meter a fazer coisa que não tem nada a ver, que não está na Bíblia. Que é heresia. Quer dizer que eu não posso, como a gente diz, porque a gente é do mover, gente. Quer dizer que a gente não pode dizer, não é isso. Como a gente usa o óleo.
quer dizer que a gente não vai usar isso achando que o poder está nisso e que se a gente não fizer isso, a gente não vai ter vitória. A gente tem uma guerra e a vitória é pelo sangue de Jesus na cruz e já foi feito. Eu só preciso acessar, mas de fato acessar e não como um mantra ficar falando do sangue de Jesus. Mas acessar em confissão, para que esse sangue realmente me cubra e expie o meu pecado. Para que aí sim, uau, agora sim, eu posso estar, então, ir contra o capeta e ser vitoriosa. Amém? A gente não pode. Satanás já está derrotado, sim ou não? Já está derrotado. A derrota dele já está decretada. No entanto, a gente não pode andar assim de maneira abestalhada. A gente precisa viver uma vida que condiz com aquilo que eu creio. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filho da luz, como temos falado tanto nesses domingos agora, precisamos andar como filhos da luz. Falamos na outra aula sobre sermos o quê, então? Sóbrios e vigilantes. A gente não ficar assim, peraí, não sei o que eu faço, eu olho para qualquer coisa, vivo de qualquer jeito. Não. Então, a gente precisa viver uma vida de constante confissão de pecado, para assim nos apropriarmos do poder do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, de fato, é poderoso. Põe aí para mim agora. Vamos dar uma olhada em alguns textos que vão falar sobre o sangue de Jesus. Primeira coisa, Atos 20, 28. Vai dizer assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Então, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Fomos comprados por esse sangue. Esse é o poder do sangue de Jesus. Próximo. Nós fomos redimidos pelo sangue. Em 1 Pedro 1, 18 a 20, vai dizer assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, que tem o mesmo sentido de comprar, né? Mas fomos redimidos, então, pelo sangue de Jesus. E aqui diz justamente isso, aquilo que foi falado antes, um cordeiro, Jesus, que foi um cordeiro sem mancha e sem defeito, porque ele foi sem pecado e conhecido antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, no plano eterno de Deus, tudo já estava estabelecido. O nosso Deus é um Deus presciente. E, na realidade, o tempo dele é um tempo diferente do nosso. Então, todas as coisas já estão, já aconteceram. Porque o olhar dele é um olhar como se um olhar de cima. É difícil para a nossa mente conceber plenamente isso. Mas quando ele olha, ele não olha um tempo pontual.
ele já vê o todo. E no todo, tudo já tinha sido feito. Por isso que antes da criação do mundo, esse cordeiro já tinha sido conhecido e já tinha sido morto em favor de mim e em favor de você. Amém? Nós fomos também perdoados pelo sangue. Lá em Apocalipse 1, 4 a 6, vai dizer assim: a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Na realidade ficou errado aí, né? Fomos então libertos. Fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Fomos também perdoados, mas nesse texto aqui nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Ele nos libertou. Amém? Vamos ver outro texto que vai falar então que esse sangue, ele é poderoso para nos purificar. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Esse sangue de Cristo, então, ele nos purifica dos nossos pecados. Precisamos acessar o sangue de Jesus, que é poderoso para nos purificar. Esse sangue também nos santifica. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Está escrito em Hebreus. Hebreus sempre vai fazer uma relação do Antigo e do Novo Testamento, da antiga aliança e da nova aliança. Então, ele vai falando, vai fazer aqui, vai falar como Jesus agora. Ele sofre pelos nossos pecados, ele é sacrifício pelos nossos pecados, e por meio do seu sangue, nós então somos santificados. A palavra também vai dizer que o sangue de Jesus é poderoso para nos aproximar de Deus. Lembra que o pecado, a recompensa ou pagamento pelo pecado, o salário do pecado era a morte, que tinha a ver com uma morte física, mas com a morte de separação eterna de Deus. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, em nosso favor, agora nos aproxima de Deus. Lá em Efésios 2:13 vai dizer: mas agora, põe aí, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Eu não coloquei aqui uma figurinha, mas é muito comum a gente ter uma figurinha assim, como se fosse uma montanha, onde tem um homem, uma outra ponta, numa outra montanha, tendo Deus,
um abismo enorme entre Deus e o homem. Mas aí, nessa imagem, depois aparece então uma cruz do tamanho dessa separação. Só a cruz de Cristo cabia ali. Essa era a ideia da imagem. Aquela cruz de Jesus ali faz com que haja então agora uma ponte para que possa aproximar o homem de Deus, para que possa reconciliar. A palavra, muitas vezes, que a gente acha para o que a gente entende como expiação no Novo Testamento, tem a ver com reconciliação. Então, o sacrifício de Jesus nos reconcilia, nos reaproxima de Deus. No próximo aí, slide. O poder de Jesus, o sangue de Cristo na cruz, pelo poder do sangue nós temos paz. Em Colossenses 1, 19 e 20 vai dizer assim: pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Em outra passagem, que não vai falar explicitamente do sangue, mas vai dizer que, pelo que Jesus fez, nós temos, então, agora paz com Deus. Nós temos paz. Jesus, quando está com seus discípulos, mas está próximo de ser assunto aos céus, ele vai dizer que deixa a paz. Ele é o príncipe da paz. Aquele que vem estabelecer a paz que antes foi removida porque o príncipe das trevas entrou em guerra contra a humanidade, contra o próprio Deus, mas também com a humanidade. Estabeleceu caos, estabeleceu guerra, e nós vivemos em guerra, mas o sangue de Jesus, então, nos dá paz. Amém? Vamos ter um outro texto aí. E vai falar que nós temos aliança com Deus pelo sangue. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E, na realidade, aqui também fala do perdão dos pecados, né? Isso é Jesus, então, quando está na última ceia com os seus discípulos, e ele vai partir o pão, e ele vai dar o cálice, e ele vai dizer, isso daqui é um memorial. E ele vai falar como um memorial. Ele diz, é o meu sangue, o sangue da minha aliança. Ele foi derramado em favor de vocês. E esse sangue é poderoso, porque estabelece essa nova aliança e perdoa os pecados. Tira a culpa, a pena, paga a dívida que era necessária para ser paga, para que você possa ter vida e vida eterna. Amém? Antes do último ponto, aqui, sobre o sangue de Jesus e o poder desse sangue, eu queria que a gente fizesse uma coisa. Eu falei, porque, de fato, tem sido uma preocupação, antes da gente começar a falar, então, sobre o sangue, da mística que nós temos visto, que tem chegado sobre essa questão do sangue, como sendo algo meramente teatral. Ou simplesmente que eu falo alguma coisa, como no mantra, e puf, acontece. Mas a gente tem falado, e a gente está tentando fundamentar biblicamente, para que a gente entenda
que não é isso. A gente precisa, então, se apropriar desse sangue através da obra de Jesus. É o sangue de Jesus pela obra que Jesus fez. E não simplesmente porque eu vou dizer é o sangue. Então, para isso, precisa ter o que a gente falou. A gente precisa saber do nosso pecado, reconhecer, se arrepender, confessar, ou confessar em arrependimento, pedir perdão, e aí sim a gente se apropria, aí sim a gente se apropria da obra da cruz, de todos os efeitos da obra da cruz. A gente normalmente faz até com passos. A gente vai confessar pecado, a gente pede perdão por eles, a gente se apropria da obra da cruz, mas depois de fazer isso, a gente, depois de se apropriar, a gente sempre quebra as maldições atreladas a estes pecados. Por quê? Porque, lembram, existia uma lei, certo? Então, existia uma lei, tem um direito legal lá, estabelecido. Quem pecar, inclusive lá em Jeremias, em Ezequiel, vai dizer assim, a alma que pecar, esta morrerá. Pecou, recompensa, morte. Existe uma lei. Então, quando eu peco, tem uma sentença liberada. No entanto, quando nós, então, entendemos que Jesus já fez, a gente, então, vai lá confessar este pecado para aí se apropriar, então, do sangue de Cristo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter um tempo. Primeiro, é pedindo, Espírito Santo de Deus, você é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Você convence do pecado. Você é luz, joga a luz nas minhas trevas. Vem me revelar aquilo que é pecado, que eu nem tenho conseguido ver, que eu não tenho entendido. Então, esse agora é um momento. Para pedir ao Espírito Santo que Ele venha estar revelando pecados. Se tem alguns que você já sabe, ok. Mas é muito provável que tenha pecado que você nem tenha percebido. Espírito Santo de Deus, nós clamamos neste momento. Você que nos conhece por completo. Você que é luz. Vem nos iluminar neste momento. Joga luz nas nossas trevas. Vem nos fazer perceber o nosso pecado, a nossa talvez até iniquidade. Pecado habitual, constante. Sem ter um mínimo constrangimento. Talvez estejamos desse jeito. Então vem aqui, Espírito Santo de Deus. Vem nos revelar áreas de pecado. Vem nos confrontar neste momento. Porque queremos viver a vida que Tu tens para nós. O Teu sangue, o Teu precioso sangue, Jesus.
foi para nos redimir, nos libertar da morte, da culpa e do pecado, do domínio do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado, porque você, Jesus, já derramou o seu sangue em meu favor. À medida que o Espírito Santo for ministrando e revelando as áreas de pecado, você já pode ir confessando. Se você ainda não consegue, isso é um ponto importante. Se você não consegue se constranger, de fato, se arrepender do pecado, peça ao Senhor que lhe dê esse constrangimento com o pecado. E como vimos, que você passe como filho da luz a ter ódio do pecado, ódio das obras pecaminosas, nojo de pecar. Que venha esse sentimento de constrangimento e entendimento que foi pecado, desagradou o Senhor, e que venha o arrependimento. Espírito Santo, eu clamo neste momento por arrependimento. Que haja compreensão clara e arrependimento daquilo que é pecado, daquilo que não te agrada, daquilo que nos afasta do Senhor. Vem nos constranger. Vem nos convencer do nosso pecado. E nos fazer entender que precisamos andar de maneira diferente. E se queremos de fato fazer parte do exército do Senhor, sermos levantados como combatentes do Senhor, precisamos andar da maneira digna da vocação que fomos chamados. Ter uma vida íntegra, reta, santa diante de Ti, diante dos homens. Então vem nos ajudar, Senhor, nesse momento. Vem revelando aquilo que é oculto, coisas muitas vezes que ninguém sabe. Pensamentos profundos, motivações sendo reveladas, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes os nossos olhos estão em lugares e em coisas que nos contaminam, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque pecamos com os nossos olhos e contaminamos a nossa alma. Deus, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a nossa boca é usada de maneira indevida, Senhor. Seja para ferir o nosso irmão, o nosso amigo, alguém que nós amamos e muitas vezes abrimos a nossa boca para ferir. Amaldiçoamos pessoas, somos maledicentes. Deus, nos perdoa, Senhor, pelo uso indevido da nossa língua. Oh Deus, nós confessamos diante de Ti. Deus, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós pecamos, Senhor, seja pela imoralidade sexual. Deus, nos perdoa, Senhor, por toda prática de imoralidade sexual. Nós queremos confessar diante de Ti. Queremos confessar diante de Ti a mentira. Deus, que muitas vezes está atrelada àquele jeitinho e o tanto faz ou é tão pouco. Mas nós mentimos. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo e nós não nos importamos. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque não temos andado na verdade. Deus, nos perdoa. Em nome de Jesus, nós queremos confessar a mentira. Nós queremos confessar o nosso orgulho, a nossa soberba. Oh Deus, nós temos nos tornado tão independentes de Ti, tão cheios de Si. Deus, nos perdoa, Senhor, pelo nosso orgulho. Quando o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor resiste aos orgulhosos, nós temos sido orgulhosos, Pai. Deus, nos perdoa. Nos perdoa a inveja, Pai. Olhando para o nosso próximo, o que ele tem ou o que ele é, os dons que carrega. Deus, nos perdoa, Senhor, por toda a inveja que há em nós. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes, Pai, nós desejamos realmente o que não é nosso. Nos perdoa, Pai. Nós queremos confessar diante do Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, lançando esses pecados, Senhor, sobre a Tua cruz, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, porque erramos o alvo, porque muitas vezes somos negligentes com a Tua obra. E o Senhor diz: maldito é todo aquele que faz a obra de forma negligente, de forma relaxada. Deus, nos perdoa, porque temos feito a Tua obra de qualquer maneira, Pai. Oh Deus, nós confessamos diante de Ti a negligência. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque não temos remido o nosso tempo. Quando os dias são maus, há tanto a fazer, há tantos que precisam ouvir uma palavra, precisam de um abraço, precisam das nossas mãos estendidas, precisam do nosso serviço. Há tanto que conhecer de Ti, há tanto a ser revelado a nós com tempo gasto na Tua presença.
expostos à tua palavra, e nós não temos remido o nosso tempo e enchemos a nossa boca para dizer não temos tempo para servir, ou não temos tempo para orar, ou não temos tempo para ler a tua palavra. Deus, nos perdoa, Senhor, porque não priorizamos esse tempo contigo, não temos te adorado em espírito e em verdade, não temos te conhecido, Senhor, não temos buscado te conhecer, se alinhar aos teus pensamentos, conhecer a tua palavra, entender o que tu queres para nós. Deus, nos perdoa porque temos tomado decisões sem te consultar, sem gastar o mínimo, sem te perguntar o que tu queres para a nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Oh Deus, nós queremos colocar todos esses pecados que confessamos diante da tua cruz, Pai. E nós queremos nos apropriar da obra da cruz em nosso favor. Declaramos sim que somos perdoados. Declarando sim que não há nenhuma condenação para nós, porque em Cristo estamos. E declaramos quebradas todas as maldições associadas a estes pecados, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, nós calamos a voz do inimigo, a ação do inimigo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E damos ordem de comando a todos os espíritos malignos associados a estes pecados, cegos, surdos e mudos, retrocedam, batam em retirada das nossas vidas, em nome de Jesus. Não há mais espaço legal, não há mais direito legal para atuar nas nossas vidas, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, pela obra da cruz, porque fomos perdoados, porque podemos sim, oh Deus, dizermos sim que somos novas criaturas, que somos teus filhos amados. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, e nós declaramos que andaremos em santidade diante do Senhor, buscando esse processo de santificação dia após dia, vivendo, sim, totalmente ajustados à tua palavra, completamente preocupados, sim, Senhor, com os nossos pecados para confessá-los diante do Senhor. Aumenta o nosso temor, Pai, diante dos pecados, diante das tentações, Pai. Aumenta o nosso temor para que possamos andar em retidão diante do Senhor, com mãos limpas e coração puro, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Amém. 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 Eu queria colocar então aí o último, que vai falar sobre o poder do sangue de Jesus. E é no sangue de Jesus então que nós temos vitória. Amém. Amém. Nós precisamos confessar, nós temos um inimigo que é feroz, que é astuto, que ele intenta nos destruir completamente. Ele é destruidor. Ele intenta nos destruir, nos influenciar, mentindo, nos enganando, roubando. Ele quer matar e quer nos devorar. No entanto, nessa luta,
contra o inimigo já conhecido, nós temos aquele que guerreia por nós. Não é só o diabo que está guerreando contra nós. Nós temos Jesus em nosso favor, amém? Nós temos o Senhor, o nosso Deus. Ele se levantou, Ele enviou Jesus para guerrear em nosso favor, para estar conosco, para realizar a obra que eu e você não podíamos realizar, para que nós pudéssemos ter vitória. E aí Jesus vem, e pelo seu sacrifício, Ele nos justifica. Pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos purificados, nós fomos santificados, nós fomos reaproximados ou reconciliados com Deus. Nós agora fazemos parte de uma nova aliança. E quando nós nos achegamos com confiança ao trono da graça, em arrependimento, confessando estes pecados, nós obtemos todas estas coisas que foram conquistadas. E nós temos a vitória. E aqui, quando fala em Apocalipse 12, os versos 10 e 11 vai dizer assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro que nós temos vitória. Porque quando nós confessamos os nossos pecados e nos apropriamos do poder do sangue de Jesus, Ele nos purifica e não há mais condenação. E o inimigo pode tentar nos acusar, mas nós precisamos então saber: para trás, Satanás, porque a dívida já foi paga. Porque o escrito já foi rasgado. Porque o sangue de Jesus me redime do pecado e me dá a vitória. E Ele nos dá a vitória. E nessa luta nós já temos a vitória. Aqui é a vitória eterna já. Aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro são vitoriosos e reinarão com Ele em glória eternamente. E nisso nós podemos ter a nossa esperança, porque a nossa esperança não está apenas aqui na terra, naquilo que nós vivemos, mas está em Cristo e na vida que teremos com Ele eternamente. Então nós podemos celebrar. Eu queria terminar esse culto hoje. Eu queria que a gente terminasse então. Nós já nos arrependemos, já confessamos e precisamos entender que isso precisa ser diário e constante. E que não podemos estar na guerra de qualquer maneira. Mas não precisamos viver em culpa e sob a acusação do inimigo quando nós nos apropriamos do sangue da maneira certa, com confissão de pecado, porque nós temos já garantido a nossa vitória como filhos de Deus, como aqueles que foram resgatados do império das trevas. E com Ele nós somos então mais que vencedores, nós somos vitoriosos. Mas algo para a gente celebrar: a vitória que já foi conquistada pelo sangue de Jesus lá naquela cruz, por mim e por você. Vamos ficar de pé para celebrar. É para celebrar a vitória que nós temos
por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz em nosso favor. agradecemos, nós celebramos por tudo que você já fez por nós. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus imutável, o Deus eterno, incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra. Tu és, Senhor, nós te exaltamos,
Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa graça que foi liberada. Porque o Senhor nos libertou do império das trevas, do poder do pecado, nos livrou da morte. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, que nos resgatou, que pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Obrigada, Senhor, porque você tomou o peso do pecado em nosso lugar, a pena, e pagou o preço necessário. E por isso nós fomos feitos filhos de Deus. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande amor, pela graça do Senhor. Obrigada, Jesus. Nos faz viver essa realidade como filhos amados, que se parecem com o seu Pai, que fazem assim como Jesus fez, porque assim fomos enviados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você possa ir para casa com esse entendimento. Não são apenas as palavras que lançamos, mas principalmente as atitudes que tomamos, que vão fazer com que nós estejamos guardados neste sangue. Ele é poder para aqueles que entendem o poder que Ele tem e vivem segundo os preceitos daquele que o derramou. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus, que a presença do seu Santo Espírito e que o poder do seu sangue esteja em nós, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe.